Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ciclo do ácido cítrico. Esse processo bioquímico aí que acontece lá dentro da nossa mitocôndria e que tira o sono de muito estudante da área da saúde aí que está tendo as disciplinas de biologia e bioquímica. Mas nós vamos simplificar. O ciclo do ácido cítrico também pode ser chamado de ciclo do ácido tricarboxílico ou também chamado de ciclo de Krebs, graças ao cientista que o descobriu, chamado de Hans Krebs. O ciclo do ácido cítrico, primeiro ele vai acontecer lá dentro da mitocôndria e ele vai ser formado por 8 reações. Algumas literaturas podem até dizer que são 9, porque a segunda reação aí pode ser dividida entre A e B. Mas esse processo todo, qual que é a função dele? Oxidar elétrons. O que isso quer dizer? Tirar elétrons. Então, a função do ciclo do ácido cítrico é tirar elétrons das moléculas que fazem parte dele para doar esses elétrons futuramente para a produção de ATP. Mas vamos lá, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já viu. Nós sabemos que a glicose é uma molécula que vai ter aí 6 carbonos. E quando ela passa por todas aquelas etapas lá das 10 reações da glicólise, ela vai formar 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos cada uma delas. Acontece que o piruvato, que agora tem 3 carbonos, esse piruvato, ele vai precisar primeiro ser ativado para sair do citosol, onde acontece a glicólise, e entrar na mitocôndria, onde acontece o ciclo do ácido cítrico. Durante esse processo de ativação, esse piruvato vai se associar a uma molécula de acetil-CoA e vai produzir uma molécula de NADH. Então, o piruvato com 3 carbonos forma um acetil-CoA com 2. E o terceiro carbono vai ser eliminado na forma de CO2. E aí, lá no ciclo do ácido cítrico, vai entrar um acetil-CoA com 2 carbonos. E esse acetil-CoA que está entrando com 2 carbonos, ele precisa ser completamente oxidado. Por quê? Já que é um ciclo do ácido cítrico, esse ciclo não pode ter ganho de carbonos. Então a gente não pode aumentar o número de moléculas uma vez que ele é cíclico. Então o acetil-CoA, quando entra com 2, ele se associa a uma molécula de oxaloacetato com 4, formando então uma molécula que tem 6 carbonos chamada de citrato. O citrato com 6 forma uma molécula aí de isocitrato, que também tem 6, e dessa molécula de isocitrato, então, vai ser formada uma molécula de alfa-cetoglutarato, que agora tem 5 carbonos. Um carbono aqui, ó, a gente já perdeu, porque essa reação que forma o alfa-cetoglutarato é uma descarboxilação. Então, ela tira um carbono. E a próxima etapa, que vai converter o alfa-cetoglutarato em succinil-CoA, também é uma descarboxilação e também vai tirar um carbono. Então, olha só, nós tivemos um acetil-CoA que entrou com 2 carbonos e nós tivemos 2 descarboxilações que vão jogar cada uma delas um carbono para fora na forma de CO2. Então, a gente pôde eliminar todos os carbonos que vieram do acetil-CoA para o meio externo. E aí você pode se perguntar, tá, mas então o ciclo do ácido cítrico só servia para isso? Para a gente jogar fora e dar fim aos substratos, lá o que sobrou da nossa glicose? Não. Durante todo esse processo, ele também forma moléculas carreadoras de elétrons. Porque lembra que o papel principal dele é tirar elétrons? Então, durante todas as etapas do ciclo do ácido cítrico, ele vai formar 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2. E essas moléculas aí são carreadoras de elétron que vão levar esses elétrons, então, lá na membrana mitocondrial interna, onde nós temos a nossa cadeia transportadora de elétrons. Que a gente, então, que essa cadeia vai receber esses elétrons, então, e vai permitir a formação de ATP, justamente por esse transporte de elétrons que ela vai promover. Além disso, o ciclo do ácido cítrico ainda forma uma molécula ou de ATP ou de GTP. O que vai variar entre uma molécula energética e outra é o tipo de enzima que você vai ter presente lá na mitocôndria. Certo? Grande abraço e até o próximo assunto.